Caminho iluminado. Salmo 119 é sobre o caminho iluminado. Este longo poema que compõe o maior dos salmos tem nos abençoado nas semanas passadas e vamos mais uma vez nesta noite ouvir a mensagem. Hoje no Salmo 119, do verso 153 até o verso 160. Mais um verso, mais uma estrofe desta poesia que é um acróstico na língua hebraica. Cada verso, todo ele é iniciado, cada linha com uma letra do alfabeto hebraico. E nós vamos então focar nesses versos nesta noite. Antes vamos recordar o verso que resume a mensagem do Salmo, o verso 105. Vamos lê-lo juntos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que isto seja verdade na vida de cada um aqui. Salmo 119, do verso 153 ao verso 160. Palavra do Senhor para abençoar o seu dia, a sua noite, a sua vida. Ouça a palavra, abra o seu coração e abra a sua mente. Diz assim: olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários, os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Vê como eu amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Ouça mais uma vez. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Um homem crente convidou seu colega de trabalho para jantar com a sua família, e antes do jantar diz a história que ele informou o visitante que era costume deles orarem, expressando graças a Deus pelo alimento antes das refeições. E então ele orou, e ele tinha um filhinho de uns 6 anos de idade sentado à mesa. E terminada a oração, o filhinho apontou para o visitante e disse: ele não fechou os olhos, como criança sempre faz, não é? E o visitante rapidamente reagiu defensivamente, fez um discursinho de 2, 3 linhas de que ele não cria em Deus, ele cria apenas na matéria, e por isso ele não orava. E o garotinho respondeu: o nosso Totó também não ora. Há uma semelhança, sim, eu creio que há quase uma paridade entre nós e o Totó, se nós tirarmos
da existência humana, a verdade de Deus e a possibilidade espiritual do ser humano de se relacionar e falar com Deus. Tirado isto, fica tudo resumido a algo vazio, sem significado, terrível. Mas diz uma outra história que um homem parecido com esse, materialista, não apenas no sentido econômico, mas materialista no sentido filosófico, para ele a existência se resumia à matéria. Num dado dia, ele se encontrava numa situação onde não era aquela quando há uma mesa farta e um momento alegre diante do ser humano. Esse outro ateu materialista se encontrou em dado momento naquela realidade da vida que todos nós passamos, e quem não passou vai acabar passando. Aquele dia quando o sofrimento, a dor desce com poder sobre o ser humano. E diz a história que então este homem materialista e ateu, no desespero, já não se contendo mais, levantou os braços, os olhos para o universo e disse: isso não é justo. E diz a história que do universo ressoou uma voz: eu não tenho nenhum compromisso com isto. A verdade é que a existência humana tem momentos que pedem um clamor ou a possibilidade de se clamar e ser ouvido. E esses momentos apontam para a verdade que nós precisamos ter diante de nós, na verdade, sempre, todo momento, a certeza e a possibilidade de clamarmos e sermos ouvidos. Essa é a experiência do salmista aqui. Nesse longo salmo, onde ele canta a palavra de Deus, exalta a palavra de Deus, com os diversos sinônimos aqui, decretos, promessas, preceitos, mandamentos, leis, mas tudo se referindo à revelação de Deus toda. Então, cantando sobre essa palavra, ele vai relacionando com momentos da sua vida e aspectos da vida da existência humana, através desse longo salmo. E aqui chega o momento quando ele então revela mais uma vez, ele já revelou isto, já demonstrou isso em outros versos que vimos, mas agora numa intensidade muito grande, ele fala de um momento na sua vida quando ele precisa levantar um clamor, ele levanta um clamor. Para ele é possível levantar um clamor, porque há alguém que há de ouvir. Você tem levantado o seu clamor diante de Deus, você leva a Deus o seu clamor na sua caminhada, nos seus momentos difíceis e no dia a dia. Levante o seu clamor, diz a palavra a você nesta noite, que na sua vida a possibilidade de clamar seja algo muito claro e verdadeiro para você, e a prática do clamor seja, como na vida do salmista, algo que você realiza sempre diante de Deus. Quando eu penso num clamor e clamar, um clamor que me vem à mente imediatamente é um que foi feito numa noite, quando o sol já tinha ido embora e a perspectiva era terrível, e aquela pessoa foi para um lado de uma colina, onde havia ali uma plantação de oliveiras, e essa pessoa, que era o Senhor Jesus Cristo, retirou-se para orar, apartou-se do seu grupo e clamou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E que clamor. Diz as Escrituras que até um fenômeno aconteceu, de gotas de sangue serem jorradas pelos seus poros, tal era a intensidade da emoção, da agonia. O Senhor clamou. Você tem clamado, você sabe clamar, sabe a quem clamar, tem a quem clamar.
Quando você levanta os seus olhos, porque não há mais nada aqui para onde olhar, todos os recursos humanos não servem mais, são insuficientes, a não ser levantar os olhos e a voz. Alguém que pode ouvir, levante o seu clamor, diz o texto, porque lhe é necessário. Você precisa clamar. Diz aqui o salmista no verso 153, olha para o meu sofrimento e livra-me. A nossa caminhada neste mundo nos apresenta alguns momentos bons e agradáveis. Mas se você não fez a conta, ainda faça, e você vai descobrir que eles são uma porcentagem bem menor. E dessa porcentagem menor, há uma menor ainda bem pequena, quando há bons momentos, ótimos. A maior parte dos nossos momentos são momentos de luta, embate. E há momentos quando o embate é grande e forte demais. E todos nós haveremos de enfrentar esses momentos na vida, e certamente alguns de nós enfrentarão um mais grave. E aqui está o salmista, eu creio que num desses. Olha, ó Deus, olha para o meu sofrimento e livra-me. Ele não está falando de coisa pequena aqui. E no verso 154 ele aponta qual é o seu sofrimento. Poderia ser de diversos tipos. Há diversos tipos de sofrimento na vida, não é? Qual é o dele? Verso 154, defende a minha causa e resgata-me. Isto aqui pode ser aplicado também a diversos tipos de lutas e sofrimentos, mas fica claro que no caso dele o sofrimento é trazido por pessoas malignas. E essa expressão aqui, defende a minha causa, no hebraico, é uma expressão que era ligada à questão jurídica, à ação do promotor de justiça. E defende a minha causa e resgata-me. Então a injustiça de pessoas e o ataque, nós não conhecemos detalhes, não conhecemos as razões, mas o fato é que ele está numa hora difícil, por isso ele diz, olha para o meu sofrimento e livra-me. A verdade é que a vida traz o sofrimento e nós precisamos de ter a quem clamar. É necessário clamar. O coração humano há de clamar, não há quem não clame. O triste é levantar os olhos um dia para clamar e a voz e não ter ninguém para ouvir. E ressoará no universo apenas, não tem nenhum compromisso com o seu clamor. Mas é necessário clamar. Levante o seu clamor. Você precisa clamar. Grande tratamento para o dia difícil para nós é poder clamar e nós precisamos clamar. Levante o seu clamor, então, é uma necessidade humana, todo ser humano precisa clamar e ter a quem clamar. Levante o seu clamor quando então essa adversidade chegar, esse dia há de chegar. Verso 157, muitos são os meus adversários e os meus perseguidores. E aí fica um pouco mais claro sobre o que é que ele está clamando que o oprime. Adversários e perseguidores. Nós temos diversos tipos de adversários. Às vezes é na saúde, às vezes são pessoas, às vezes são situações que complicam a nossa vida. Talvez situações econômicas onde as coisas ficam difíceis. Mas aqui são pessoas no caso dele, meus adversários, meus perseguidores. A adversidade vem de muitas formas. Levante o seu clamor, você precisa clamar. Verso 158, com grande desgosto, vejo os infiéis que não obedecem a tua palavra. E aí ele está dizendo pessoas que não andam com Deus, não temem a Deus, não são fiéis a Deus. Pessoas que são capazes do caminho mau, da atitude má. Isso é possível. E pessoas podem ser, muitas vezes, o meio pelo qual o sofrimento e a dor nos chegam como chegou para ele. E o clamor é necessário. Levante o clamor. O ser humano precisa clamar, precisa ter a quem clamar. Você tem a quem clamar? Quando a adversidade chegar, você vai para quem? Quando as coisas estiverem além do seu alcance, além daquilo que pode ser feito pelas pessoas, ou as situações não ofereçam a solução, aonde você vai?
com o seu coração oprimido. Levante o seu clamor. Sim, quando a adversidade chegar, estando embasado na palavra. Aqui nós temos um grupo de pessoas que nós já mencionamos. O salmista os identifica. Verso 155, a salvação está longe dos ímpios. Aí estão esses que não se interessam, não querem a salvação com Deus, isto é, reconciliarem-se com Deus, andarem com Deus, não entendem a sua necessidade da salvação de Deus, de estar com Deus então. Verso 155 diz mais, pois eles não buscam os teus decretos. E aqui palavra decretos nós sabemos, já mencionei, é um sinônimo para toda a palavra que revela Deus, a sua pessoa, que se volta para nós. Eles nada querem com a palavra de Deus e não querem a salvação, são os ímpios. Então aí está esse grupo, ímpio, que nada quer com os decretos, com a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o chamado de Deus para nós. E o verso 158 fala um pouco mais desse grupo, já mencionamos. Com grande desgosto vejo os infiéis. Quem são os infiéis? Ele conclui, que não obedecem à tua palavra. Podemos até ver um paralelo entre os dois versos, 155 e 158. É o mesmo grupo e é o mesmo problema este grupo. Qual é o problema deles? Nada querem com os decretos, com a palavra de Deus. Aí está um grupo marcado por isto. Nada querem com a palavra de Deus, não vão ouvir a palavra de Deus, não ouvem e tomam seus próprios caminhos contrário à vontade de Deus. Mas o verso 59 fala de um outro grupo representado pelo salmista. Olha o verso 159. O que o salmista diz a Deus? Vê como amo os teus preceitos. E aí nós temos então um outro grupo representado por este salmista, que é totalmente diferente, oposto ao outro grupo que nós mencionamos nos versos 155 e 158. No verso 159 é o grupo daqueles que amam os preceitos. Preceitos, de novo, palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, a palavra que nos traz o caminho para Deus, a presença de Deus e que nos chama a andar com Ele. Então, nós temos aqui este salmista, que é alguém que ama os preceitos do Senhor. E no verso 153 temos mais uma indicação de como é o coração dele. Não me esqueço da tua lei, diz o fim do verso 153. Não me esqueço da tua lei. Lei aqui não um código de moral e de conduta, mas falando de toda a revelação de Deus que chega a nós através da palavra. No verso 157, o final diz o quê? Eu não me desvio dos teus estatutos. Eu não me desvio dos teus estatutos. Estatutos, novamente, palavra, a revelação de Deus. Então aí nós temos este salmista, que é um representante daqueles que se voltaram para a palavra de Deus e amam a palavra de Deus. E diz ele, não me esqueço da tua lei, não me desvio dos teus estatutos. Quando a adversidade chega ao caminho dele e ele precisa levantar um clamor, esse clamor não nasce de um vácuo. Esse clamor nasce de um coração que vem sendo embasado pela palavra, que ouviu o chamado da palavra e ouve a palavra dia após dia. Ele se volta, eu amo os teus preceitos. Não é só um clamor do dia do desespero, mas é o clamor daquele que anda com o seu Deus, é a palavra de Deus. E o clamor então no dia difícil é apenas uma reação muito natural daquele que tem o Pai Celestial na sua vida, na mediação de Jesus Cristo. Então, este homem está calcado, embasado na palavra. Quando o dia mau não chega, é um dia melhor, ou quem sabe é um dia bom, é um dia mais ou menos, e lá está ele buscando a palavra, afirmando-se na palavra, embasado na palavra, estudando na palavra, meditando na palavra, refletindo na palavra, está cheio da palavra. Quando chega um momento difícil, então ele está todo embasado na palavra, e para ele então um caminho mais natural possível
clamar. Ele conhece o seu Deus, ele sabe quem é o seu Deus, ele conhece a salvação, ele conhece a palavra, e ele levanta a voz com toda a confiança. Então, levante o seu clamor, é embasado na palavra. Não espere o dia difícil. Esteja sempre embasado, que você nunca sabe quando que o dia difícil há de bater na sua vida. Você tem levantado um clamor à presença de Deus? Levante o seu clamor. É algo necessário. Para onde você irá no dia difícil? Quando a adversidade chegar. Mas que naquele dia do seu clamor, o seu clamor seja muito natural, espontâneo, algo muito familiar, de quem sempre clama a Deus e busca a sua palavra. Então, levante o seu clamor, estando embasado na palavra, ancorado no que é estável. A questão é onde é que você está amarrando a sua vida. Porque ele está todo embasado na palavra, ou nos preceitos, ou nos estatutos, nos mandamentos do Senhor, nos decretos. Por que ele está tão embasado nesta palavra? Verso 160 diz: a verdade é a essência da tua palavra. Porque simplesmente a palavra do Senhor é a verdade. Temos pensado sobre isto. Domingo nós ouvimos o apóstolo Pedro falando disso também na sua carta. Essa questão da palavra de Deus ser a verdade. Ela é o que é, e sempre foi e sempre será. Ancorado aqui, você está ancorado naquilo que é estável, porque é a verdade. Não é hoje uma coisa, amanhã é outra. Você olha as pessoas no mundo, olha, quem sabe, seus conhecidos, talvez amigos, parentes, e eles estão ancorados nas tendências, na mídia, naquilo que é a moda, e eles são como uma palha soprada pelo vento para cá e para lá. E eu me lembro, por exemplo, na minha vida, meus amigos, colegas de escola e trabalho, lá da minha adolescência ainda, e os caminhos que eles escolhiam, seguindo as tendências, as influências. Eu olho para alguns que eu tenho alguma informação sobre eles, que acabaram destroçando a sua vida, ou se não chegaram a um destroço ainda terrível, nada construíram, são pessoas vazias, aí por diante. Seguiram a onda, seguiram aquilo que é da moda, mas a palavra de Deus não é assim. Você se ancora nela e você estará sempre seguro, e não será como uma palha que o vento leva para cá, leva para lá, e quando você perceber, fez isto com grandes estragos na sua vida toda. Ancorado no que é estável, a verdade é a essência da tua palavra. Por ser a verdade, então, ela é aquela que permanece para sempre. Deixe-me citar novamente a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Na noite da sua traição, na longa conversa com seus discípulos, conversa final, ele também faz aquela longa oração no Evangelho de João, capítulo 17. E entre outras coisas que ele diz ali, está esta colocação, Jesus orando pelos discípulos de então e orando por nós. Ele diz o que é o Pai: santifica-os na verdade. Ouviu? Santificação vem pela verdade, não por pieguismo. É alinhar-se com a verdade. Santifica-os na verdade. Mas o que é verdade? Jesus continua. O Senhor Jesus Cristo continua. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. O que pode mudar a minha vida e fazer toda a diferença? A verdade. O que é a palavra? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Ancorado no que é estável. A verdade, diz o verso 160. Mas ele diz mais: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças. E ordenanças, um outro termo para a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Ordenanças. Qual é o adjetivo que ele dá para ordenanças? Todas as ordenanças, toda a palavra de Deus é justa. Você quer ouvir aquilo que é justo, isto é, aquilo que é reto, correto, sempre. A verdade é sempre justa.
E assim é a palavra de Deus. O nosso Deus tem uma palavra justa, porque Ele é justo. Nós não estamos atrás de ordenanças, nem clamamos para aquilo que talvez seja injusto. Isto é, seja incorreto, torto. Então a palavra é a essência da palavra é a verdade. E essa verdade é justa. Mas ele termina então, completando, verso 160, as tuas justas ordenanças são eternas. Eternas. Não é como um conhecimento humano que hoje é, amanhã não é mais. Ou precisa ser modificado, aperfeiçoado. Não, eternos. E aí está então, verdade justa, eterna. Estabilidade. Como posso eu conduzir o meu caminho e minha existência? Como posso eu alimentar a minha alma e meu espírito com aquilo que amanhã não decepciona? Como posso eu saber como viver cada dia de uma forma que, mesmo na eternidade, eu não venha me arrepender? Como posso eu gastar meus anos de forma que edifica? Na palavra, estável. E então, muito mais ainda precisamos no dia difícil, quando a adversidade chegar, estarmos embasados na palavra e assim ancorados no que é estável. Procure conhecer a palavra, viver com a palavra, estar embasado na palavra para você estar ancorado nela. Somente ela é estável, não irá lhe decepcionar na sua caminhada hoje e muito menos naquele dia da eternidade. Levante o seu clamor ancorado no que é estável. E aí então, dependente simplesmente da graça de Deus. Ah, palavra maravilhosa, graça de Deus. Palavra desgastada, infelizmente, na nossa cultura, por ter sido uma cultura formada com a influência cristã, esses termos bíblicos, a palavra de Deus, passaram a ser usados de forma corriqueira e as pessoas usam, não têm a menor ideia do que é. Mas essa é uma palavra preciosa demais. Preciosa demais. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, que nós conhecemos o seu pico na cruz. Deus em Cristo se deu por nós para que nós pudéssemos andar com Ele. Tomou sobre Ele nossa culpa, nossa dívida, para que pudéssemos andar com Ele. E então vivemos ancorados nele ou na sua palavra, naquilo que é estável, hoje e eternamente, abrigados. E sempre em relacionamento com Ele, então através de Cristo, nosso mediador. E podemos sempre ir à presença de Deus com o nosso clamor, porque Ele nos ouve em graça. O verso 154 diz: preserva a minha vida conforme a tua promessa. Conforme a tua promessa. Deus tem promessa para o seu povo, isto é, somos dele hoje eternamente. E nós andamos com ele e somos dele. A promessa do Senhor, realizada em Cristo Jesus. Então, nós podemos andar na graça de Deus, que é o verso 156, aquele que expressa, diz ele o que? Grande é a tua compaixão. Grande é a tua compaixão, Senhor. E aí ele diz então, preserva a minha vida. Mas é baseado na compaixão de Deus que ele pede, que ele clama, levanta o clamor, preserva a minha vida. Porque é um Deus de compaixão e nós conhecemos essa compaixão, é um Deus de graça. Compaixão medida pela cruz, conhecida na cruz. Dependente da graça de Deus é que eu levanto o meu clamor. Não porque eu mereço, não porque eu posso chutar a porta do céu, mas porque o próprio Deus a abriu para mim em Cristo, em compaixão. Aquilo que eu não merecia me foi dado. E o verso 159 então fecha com chave de ouro, quando diz: vê como amo os teus preceitos, dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. Conforme o teu amor leal. Em que base pode ele clamar? Na sua própria autojustiça, religiosidade? Não.
é com base no amor leal de Deus. E você que tem estado aqui às quartas-feiras já conhece bem esta expressão amor leal e a abrangência dela. E você já ouviu falar aqui da palavra que está no original no hebraico, resed, e que os tradutores traduzem por amor leal, às vezes amor fiel, porque só amor não expressa a força do original. Aqui fala deste amor pactual, isto é, Deus fecha conosco em compaixão, e porque é Ele que fecha conosco em pacto, através do perdão de Cristo na cruz, não há quem possa abrir esse pacto, romper, interferir. Deus sempre haverá de nos amar. Nós haveremos de falhar, mas o pacto é garantido por Ele, que tem o amor leal, fiel, infalível. E por isso, apesar de quem eu sou, baseado no amor leal de Deus, eu posso clamar, sempre dependente da graça de Deus. Levante o seu clamor. Você tem levantado, meu irmão, você sabe a quem clamar, você clama ao seu Deus, você conhece o seu Deus, você está ancorado na palavra. Levante o seu clamor. Uma outra historinha diz que um anjo foi enviado por Deus à terra para encontrar algo de precioso e levar aos céus. E aquela historinha diz que o anjo cruzou aí o nosso planeta de norte a sul, foi ao fundo dos mares, andou pelos continentes, encontrou algumas pepitas de ouro, mas depois de tomar na mão, olhar e pensar, ainda achou insuficiente para a preciosidade que Deus pedia. E o anjo esquentou a cabeça, e num dado momento ele passa num lugar e ele encontra um filho de Deus, um crente em Cristo Jesus, num momento de oração intensa, levantando um clamor aos céus, e lágrimas desciam do rosto daquele crente no seu clamor, e o anjo imediatamente tomou em suas mãos 2 ou 3 lágrimas e disse: encontrei algo que é realmente precioso para Deus. Nós temos um Deus que ouve, e um Deus de amor leal e compaixão, e podemos derramar a nossa alma na presença dEle, e colocar a nossa vida, nossos dias, nossas lutas diante dEle, sabendo que Ele haverá de nos levar para frente, e seja qual for o embate da vida, Ele será fiel e vai nos preservar para aquele dia em glória. E enquanto atravessamos os vales aqui, podemos clamar ao nosso Pai Celestial. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.